Graças a Deus, irmãos. Quero pedir para os irmãos abrirem Atos, capítulo 9. Eu vou ler do 36 ao 42. Atos 9, do 36 ao 42. Fala sobre Dorcas, né? Sobre as boas obras que Dorcas fazia. E que nós também podemos fazer no nome de Jesus, amém? Diz assim, a partir do 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, e depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Amém? Esse texto, ele fala que Dorcas, né, já no começo fala que ela era uma discípula de Jesus, né? Ela era uma pessoa que cria em Jesus, concordava com os seus ensinamentos e vivia intensamente esses ensinamentos do Senhor, porque a palavra fala que ela se dedicava sempre a fazer o bem, né? Tanto através de boas obras, como dando esmola, porque fala que ela fazia boas obras e dava esmolas. Mas um dia ela ficou doente, né, e chegou a falecer. E as pessoas com quem ela se relacionava, as pessoas que recebiam essas boas obras, clamaram a Deus pela vida dela, né? Foram buscar Pedro, clamando a Deus pela vida dela. E Deus ouviu o clamor dessas pessoas e devolveu vida, né? Deu novamente vida para Dorcas. No versículo 39, fala sobre qual era o bem, o que Dorcas fazia, né? Ela fazia vestidos, ela fazia túnicas e outros tipos de roupa, e doava para as viúvas daquele lugar, daquela cidade, né? Porque viúvas naquela época não trabalhavam. Elas não tinham recurso para se sustentar, nem para sustentar seus filhos, as que tinham filhos. Então, pelo menos com essa despesa, né? Com a despesa de vestuário, elas não precisavam se preocupar, porque Dorcas supria essa necessidade. Dorcas costurava e, além de costurar, ainda doava, né? Eu acho que provavelmente ela comprava os tecidos, ela tinha uma linha, uma agulha, ela confeccionava a roupa e doava para aquelas pessoas, né? E isso era um benefício muito importante, porque não supria a necessidade daquele momento, supria a necessidade de um momento bem maior, né? Você usa uma roupa por quanto tempo? Então elas usufruíam da boa ação de Dorcas por muito tempo, né? E a Bíblia fala que Dorcas, além de fazer boas obras, né? Além de costurar essas roupas, ela também dava esmolas. Então ela também supria uma necessidade de momento. Ela ajudava, né, os pobres, de repente com um prato de comida para quem apareceu ali na hora, com um copo de água, ajudando alguém que se machucou, indo comprar um remédio, enfim, né? Ela estava sempre fazendo bem. É isso que a Bíblia fala. E fazer o bem, irmãos, é a melhor e maior forma da gente expressar a nossa fé, né? Foi o que a irmã já falou aqui hoje. A nossa fé em Cristo Jesus. Em Tiago 2,17, diz que não é suficiente para nós termos fé. Não nos basta só ter fé, né? Mas aliada à nossa fé, também tem que estar a prática de fazer o bem, né? É a fé em ação,
como a senhora falou. A prática de fazer o bem para que através desse bem, através dessas boas obras, né, a gente possa expressar, as pessoas possam ver que realmente nós temos fé. E Tiago ainda diz que a fé que não é manifestada por meio de obras é uma fé morta, é uma fé inútil, né? É uma fé que não serve para nada, ela não tem valor para ninguém, não tem valor para mim, não tem valor para o outro e não tem valor para Deus, né? Eu posso ter fé que eu vou conseguir, mas se eu não me mover, se eu não fizer nada, essa fé não me serve de nada, né? Então ela não serve nem para mim, a fé, né? É uma fé morta, não serve para ninguém. Nós precisamos ter fé, mas nós precisamos também pedir a Deus que nos ajude a exercitar, a fazer as coisas, né? A exercitar a virtude da bondade, para que nós sejamos bondosos de verdade, como Jesus foi. Aqui, como eu li, né? Como Jesus é, né? Nós sejamos bondosos de verdade, como Jesus é, como Dorcas foi, né? Tanto com uma ajuda de momento, né? Dando um copo de água, suprindo ali uma necessidade daquela hora, dando uma carona, como com uma ajuda que vai durar por um tempo maior, né? Como Dorcas fazia ali, doando aquelas roupas, né? A gente precisa se importar em ajudar alguém, né? De repente a pessoa se reerguer e andar com as suas próprias pernas, né? Não ficar vivendo só daquilo que você dá todo dia, né? Ajudar, de repente, a pessoa a desenvolver ali uma boa ideia, mesmo que não vá me trazer benefícios, né? Os lucros daquilo não vai vir para mim, mas eu preciso me importar em fazer isso, em ajudar uma pessoa dessa forma, né? Sem nenhum interesse, apenas no sentido de ajudar. Mas às vezes a gente fala, é tão difícil, tem tanta necessidade nesse mundo, né? O governo está aí com tanto dinheiro, não consegue ajudar. O que eu, né, vou poder fazer? Como é que eu vou atender a todos? Mas Dorcas, ela ajudou muitas pessoas ali naquela cidade, mas com certeza ela também não conseguiu atender a todos. Mas ela não se omitiu em fazer aquilo que ela podia fazer, né? Em fazer aquilo que ela sabia fazer, né? Ela não, se eu não vou ajudar todo mundo, mas eu vou ajudar uma, duas pessoas, e eu vou ser útil na vida de uma ou duas pessoas. O que a gente não pode é se omitir, é não querer fazer, né? E foi com o que Deus deu para ela, com o dom que Deus deu para ela, que ela abençoou a vida daquelas pessoas, né? Deus mostrou para ela como ela poderia ser útil, né? E foi com o que ela sabia fazer, que ela abençoou a vida daquelas pessoas. E se nós pedirmos para o Senhor, se nós tivermos esse interesse, né? O Senhor também vai nos mostrar o que nós podemos fazer para abençoar a vida das pessoas com aquilo que nós temos, né? Como Ele fez na vida de Dorcas, e nós vamos ser útil na vida de alguém como ela foi, né? As pessoas que estão perto de nós, né? De repente uma, duas pessoas, não importa a quantidade, né? O importa é a nossa vontade de fazer, né? Isso que o Senhor está olhando, e nós vamos fazer as boas obras, e o nome do Senhor vai ser glorificado, como nós cantamos aqui, né? O nome de Jesus é que vai ser engrandecido através das nossas boas obras. Dorcas cumpriu tão bem a sua missão que quando ela morreu, as pessoas sentiram de verdade a dor da sua perda, né? Imagine o quanto ela era querida, né? Não só pelo que ela fazia, mas pela pessoa que ela era, né? Porque a palavra diz que ela era discípula de Jesus. Então ela era uma pessoa, né? Amável, né? Ela seguia os ensinamentos do Senhor, ela imitava o mestre. Com certeza ela era uma pessoa agradável, era uma boa amiga, né? Era uma boa conselheira. Então eles sentiram mesmo a falta, né? A perda de Dorcas. E eles se moveram para ajudar ela, né? Tentando retribuir de alguma forma todo o bem que ela fez em vida ali naquele lugar. E eles foram, né, até a cidade. A Bíblia diz que 2 pessoas foram até a cidade ao lado buscar Pedro, para que Pedro também pudesse interceder pela vida dela. E quando ele chegou lá na casa onde ela estava, né, o que ele encontrou? Encontrou ela morta e um monte de pessoas, de viúvas, chorando, né, pela perda de Dorcas, e mostrando para ele as coisas que ela fazia, né, as obras que ela fazia, falando provavelmente do quanto ela era importante, né? E o texto diz que Pedro, quando entrou ali, ele tem umas versões que fala que ele teve que mandar as pessoas saírem, né? Meio que falar energicamente, né? Tirando as pessoas de dentro do quarto,
para que ele pudesse orar ao Senhor, porque provavelmente as pessoas queriam ficar ali, queriam ficar em volta, queriam ajudar a interceder. Então ele teve que meio que expulsar as pessoas de lá, para que ele pudesse orar ao Senhor, interceder, o Senhor ouvir a sua oração, né? E pela sua infinita misericórdia, ouviu a oração de Pedro e pela infinita misericórdia devolveu vida para Dorcas, e ele pôde sair dali do quarto com ela viva, né? Entregar ela viva para as pessoas que estavam lá fora esperando. Às vezes, irmãos, nós ficamos sabendo da necessidade de alguém, né? De alguém que está perto de nós, próximos de nós. A gente entende que algo precisa ser feito, mas na prática a gente não faz nada, né? A gente se comove, fica lá com uma peninha, mas na prática mesmo, ação, a gente não toma nenhuma ação, né? Ou às vezes por preguiça, ou às vezes por medo, por vergonha, por falta de experiência, ou às vezes por não saber mesmo o que fazer. Não sei o que fazer, então eu não faço nada, né? Mas Deus é aquele que nos guia. Deus é aquele que nos orienta. Se nós nos apresentarmos de verdade para Ele, com vontade, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos mostrar o que a gente pode fazer, né? Ele vai nos usar, né? Em prol do outro, para suprir a necessidade do outro. Tiago 4,17 diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, escolher não fazer o bem para alguém, quando eu sei que eu posso fazer alguma coisa, significa que eu estou pecando, né? E que a gente não venha cometer esse pecado, né? Mas que a gente se mova para executar de fato, né, as boas obras na vida de alguém, através da nossa boca, através da nossa mão, através do nosso talento, através do nosso tempo, dos nossos recursos, né? Tempo é uma coisa difícil, né? Mas a gente precisa pôr na nossa listinha. Senhor, eu tenho que fazer isso, 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 mas eu também tenho que pôr o bem aqui nessa listinha. Me arruma um tempo aqui, Pai, para eu fazer o bem para alguém, para eu ajudar alguém. E o Senhor, Ele é o dono do tempo. Ele vai, né, nos dar inteligência. Outro dia a Diana na EBD disse que o dia não tem mais 24 horas, né? Passa tão rápido que parece que não tem mais 24 horas. Mas o Senhor, Ele é o dono do tempo, né? Se na nossa listinha tiver ali uma boa obra, Ele vai nos dar condições de executar uma boa obra para a glória do nome dEle. Não porque nós somos bons, não porque a glória é para nós, mas é para a glória do nome do Senhor. Paulo diz, vista-se com boas obras, né? No versículo, em 2 Timóteo 2,10. Não li. No 2 Timóteo 2,10, Paulo instrui as mulheres a se vestir com boas obras. Boas ações, né? Boas palavras. É assim que deve ser a nossa aparência, é isso que deve aparecer em nós, né? Ele fala, vista-se com boas obras, porque essas obras unidas à nossa fé, elas vão atrair para nós a aprovação de Deus, né? O olhar do Senhor. Tem um hino do Diante do Trono que fala, alegra-te sobre mim, né? Você pedindo para o Senhor, alegra-te, Senhor, sobre mim. Que o olhar dele de aprovação, que o sorriso dele venha sobre nós por conta das nossas boas obras, né? Nós queremos tanto nos alegrar, mas nós temos que alegrar o coração do Senhor também, né? Querer que Ele se alegre conosco. Aquilo que nós fazemos, né? É mais valioso, tem que ser mais valioso do que as coisas que nós temos. Tem que ter mais valor do que as coisas que nós temos, né? Aquilo que eu faço de bom para o reino do Senhor, para a vida de outra pessoa, tem que ter mais valor do que as coisas que eu uso. Porque essa, segundo o texto, é a nossa melhor vestimenta, né? Se for para chamar a atenção de alguém para mim, que seja pelo aquilo que eu fiz, né? Seja pelo aquilo que eu estou fazendo, para que o nome de Deus seja engrandecido. Em Mateus 5,16, Jesus disse, assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então nós temos que fazer a diferença, né? Fala, assim também a luz de vocês deve brilhar. Nós temos que brilhar luz na vida das pessoas, dar sabor, né, como é o sal, dar assistência, sermos incentivadores, amáveis, gentis na hora de acolher, gentis no falar,
porque isso faz bem para todos, né? Seja para aqueles que conhecem a palavra, seja para aqueles que não conhecem a palavra. Para aqueles que conhecem a palavra, com certeza, eles vão glorificar a Deus, porque eles sabem que não somos nós, né? É o poder de Deus operando em nós, é a ação do Senhor. E aqueles que não conhecem a palavra, nós também vamos ensinar eles a glorificar a Deus, né? Porque fazendo a obra eu vou falar, olha, é em nome do Senhor Jesus que eu estou fazendo isso. Foi Deus que me usou para fazer isso. Então eu vou ensinar ele também a agradecer ao Senhor, a glorificar o nome do Senhor. Tito 2,14 diz: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então Jesus, ele nos remiu, ele nos limpou, nos libertou, né, de toda a maldade, nos purificou, né, ele nos limpou. Por quê? Porque ele nos quer assim, livres e limpos, para que a gente possa se dedicar à prática de fazer o bem. Tito 3,8 diz: Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens, né? E nós cremos em Deus. É para os que creem em Deus, e nós cremos em Deus. Então nós temos que nos empenhar, né? A gente tem que se esforçar, tem que usar também o nosso tempo para fazer o bem, porque isso é bom e útil para todos, né? Útil é uma coisa proveitosa, é uma coisa que serve, é uma coisa vantajosa. E é para todos, então é para mim que faço bem também. Vai ser útil para mim, vai ser proveitoso para mim, é para quem faz e é para quem recebe, né? E fazer boas obras foi muito útil para a vida de Dorcas também, né? Toda a boa obra que ela fez foi útil para ela, inclusive no momento em que ela não podia mais fazer nada, porque ela já estava morta, né? Mas as pessoas que tinham recebido aquelas boas obras, né? As pessoas que estavam ali ao lado dela, testificando sobre o que ela fazia, estavam clamando ao Senhor pela vida de Dorcas. E Deus ouviu a oração deles, né? Ouviu a oração de Pedro, mas ouviu a oração daqueles ali também que estavam clamando por ela. Em Gálatas 6, do 9 ao 10, diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pode ser que Dorcas um dia ela, né, ali na lida se cansou. Pode ser que Dorcas em vida nunca viu ninguém fazendo nada por ela, né, nunca viu ninguém homenageando ela ou retribuindo aquilo que ela estava fazendo. E quando a gente não vê muito o retorno, né, das boas obras, a gente se cansa, né? Quando a gente faz por alguém, mas você não vê o retorno, bate um cansaço, bate uma vontade de parar e não fazer mais, né? Mas a palavra nos ensina que nós não podemos nos entregar ao cansaço, né? Ele não pode nos impedir de continuar realizando aquilo que nós estamos fazendo e nem parar de acreditar que o momento da nossa colheita vai chegar, né? Porque a palavra diz: se nós não desfalecermos, nós vamos alcançar. Mesmo que aparentemente nada mudou, ou às vezes até está piorando, né? É no tempo próprio de Deus que diz a palavra, né? É no momento oportuno do Senhor que nós vamos colher o fruto das nossas boas obras, né? Se eu não desistir de continuar fazendo bem, né? Se eu não desistir de continuar crendo que eu vou viver o dia da minha vitória, né? Que o dia de cantar vai chegar. Porque o nosso Deus, ele é fiel e a palavra dele é fiel, né? Ele cumpre aquilo com que ele fala. Muitas vezes a gente não está vendo agora, né? Com esses nossos olhos aqui abertos, mas se a gente fechar os olhos e ver pela fé, né? A gente pode tomar posse de todas as palavras que o Senhor já falou para nós, para nossa casa, de todas as promessas, e elas vão se cumprir nas nossas vidas, e isso vai nos motivar para a gente continuar fazendo, para a gente continuar esperando, né? Nós sabemos também que não somos salvos pelas boas obras, não vão ser as boas obras, né, que vão nos salvar, mas nós somos salvos pela infinita graça e misericórdia de Jesus, né, pelo favor que ele fez por nós. Por isso nós temos que imitar o nosso mestre, né? Nós sabemos que Cristo é o nosso exemplo,
Então nós temos que imitar o nosso Mestre, ser discípulos de verdade do Senhor e fazer as boas obras como prova da nossa fé que nós temos em Cristo, né? Como prova daquilo que a gente entende, que a gente sabe que é certo. Para finalizar, Efésios 2:10 diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, isso não é de agora. Deus, quando Ele nos fez, Ele já planejou em nós, né? Já era propósito dele que nós fôssemos bons, uns com os outros, que nós realizássemos boas obras, assim como Ele faz conosco, né? Assim como Ele realiza nas nossas vidas. Amém? Que a gente possa seguir o exemplo de Dorcas, né, irmãos? E pedir ao Senhor oportunidades para fazer, né? Colocar na nossa listinha ali um tempo para fazer. Porque isso é que alegra o coração do Senhor. Isso é que traz para Ele toda a honra, toda a glória que Ele merece. Amém? Deus abençoe. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor.